Meus amigos, estamos realmente no final de mais um ano. E eu creio que quando refletimos, pensamos, recuamos um pouco na caminhada, nós recebemos, de certa maneira, algumas luzes corretivas, algumas luzes desafiadoras e alguns planos e propósitos que podem nos arrojar no ano seguinte. Eu me lembro de Fred Lubbock, num dos seus livros, ele escreveu 2 livros notáveis, um sobre o homem que andou entre as flores e o outro sobre o homem que pôde colocar Deus no pensamento durante todos os dias do ano. E é um livro tão impressionante, esse de Lubbock, que dei a uma das grandes personalidades religiosas do Brasil e ela fez uma xerox de tudo. Para minha alegria, porque eu perdi o livro e graças a Deus eu o tenho naquela cópia xerográfica. Mas Lubbock faz uma análise de um ano vivido e disse ele, um ano tantas vezes perdido. Eu me lembro quando usei óculos pela primeira vez. Até então, eu andava sem os óculos, dirigia o carro sem os óculos, mas em 1970 eu tive que colocar os óculos. E desde então, é um companheiro inseparável. Davi diz assim: lembra-te de quão breves são os meus dias. Lembra-te, ele orando a Deus, lembra-te de quão breves são os meus dias. E ele disse, até quando, Senhor? Ele estava pedindo uma bênção e queria apressar a Deus. Até quando eu vou ficar esperando? Se eu tenho uma vivência com dias limitados. Mas observem que na sequência nós temos incluído na Bíblia um texto originário de Moisés. Davi diz, lembra-te de quão breves são os meus dias. Até quando, Senhor, eu vou esperar? Se eu tenho tão poucos dias, até quando eu vou esperar? Mas Moisés, no Salmo 90, ele diz assim, falando de Deus, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a simples vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono. Então, é um homem que está viajando com os dias limitados, servindo a um Deus que não envelhece. Eu gosto sempre de colocar na mente dos meus filhos e agora na mente dos meus netos esta ideia de um Deus que não fica velho. É um Deus que não tem reumatismo. É um Deus que não precisa de óculos. Que maravilhoso Deus este nosso. Mas Moisés vai além e pensa nele mesmo. A duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Um dos grandes vultos nacionais, há alguns anos atrás, banqueiro eminente e um cristão verdadeiro, esteve comigo aqui na Rua Visconde em Alma quando visitou uma das agências do seu banco e nós conversamos sobre o edifício da fé e ele parecia, pela forma de conversar, um homem que teria muitos anos pela frente, mas não teve. Acometido de enfermidade, faleceu. Moisés está dizendo aqui, falando sobre a sua vida, ele disse,
a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns chegarem a 80, o melhor deles será canseira e enfado. É evidente que quando nós servimos a Deus, quando nós andamos com Deus, os dias são prolongados dentro do plano do próprio Deus. Mas esta meditação de Moisés o levou a uma série de conceitos que eu quero passar a você agora. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. É o perigo de se desperdiçar tempo. Nós não temos o direito de desperdiçar tempo. Eu gosto de ver pessoas que gostam de estudar, que não se cansam de aprender, que não aposentam a leitura. Fico pensando às vezes o que seria de mim se não tivesse os dias cheios e as horas marcadas a serviço de Deus e da sociedade. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Segundo, volta-te para nós, Senhor. É aquela experiência de Emaús. Fica conosco, porque já é tarde, vai declinando o dia. Eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sem a tua maravilhosa companhia. Terceiro, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Que eu não acorde em ressaca, que eu não acorde em pesadelo. É o perigo. Chega no dia 31, então vão para o Réveillon e já começam o dia, na linguagem de gíria, dentro da fossa. Não é o plano de Deus. Eu gosto das vigílias da igreja, que ficamos na igreja, adoramos a Deus, saímos cheios de alegria, cheios de gozo, a fraternidade aumentada, estreitos os laços, a família de Deus crescendo e servindo. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste. É um grande conceito. Não existe uma pessoa que não tenha problema. Eu gosto nas minhas cruzadas de dizer sempre: eu não quero que ninguém saia daqui com problema. E eu tenho visto maravilhas. Eu tenho visto rostos que mudam assim 180 graus. Pela alegria da compreensão de Deus, pela alegria do perdão de Deus. Apareça a tua obra aos teus céus. O salmista dizia: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É extraordinário quando nós podemos sentir a mão de Deus nas coisas do nosso caminhar, do nosso viver. Então, não estamos aqui por acaso. Estamos aqui cercados do poder de Deus. Apareça a tua obra. Às vezes, o homem fica como que numa contradição. Por que aconteceu isto? Por que aconteceu aquilo? Feliz daquele que pode olhar para Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a contornar, a entender, a desenvolver a minha capacidade de sofrer. No meu livro Judeu Chamado Abraão, A Vida de Abraão, eu procuro mostrar o sentido da fé real, não uma fé cheia de coisas materiais, mas uma fé no Deus que é Espírito. E ele conclui o salmo dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu espero que o seu final de ano, no balanço que fizer, seja alegre, traga compensações e lhe revele os erros cometidos e os caminhos de acerto, para a sua alegria perene no ano que se inicia, para que Deus continue sendo a sua fortaleza e a sua alegria. Esse é o meu desejo para você, para a sua família, para tantos quantos amam
realmente a Jesus Cristo. Amém. Atenção. Meus amigos, a minha equipe resolveu premiar os que escrevem para a Escola Bíblica do Ar. Foi uma surpresa, eu não sabia, mas eles fazem coisas certas, às vezes, quando eu não sei também. Então, se você escrever dizendo que está ouvindo, está vendo o programa, diga: eu estou vendo o programa na televisão, eu moro em tal endereço. Manda, os 5 primeiros que escreverem vão receber um presente muito bonito para o seu Natal. Combinado?